Fala, Dengos, tudo bem com vocês? Por aqui, professor Wilson, serei o professor dos senhores, de língua portuguesa. Concurso da Polícia Militar de Pernambuco, a qual tive a honra de fazer parte. Estive no curso de formação, fui aprovado no concurso público da PM Pernambuco em 2018, certo? Cursei o CFHP 2021, 50% do curso, e voltei. Hoje eu sou policial militar da Bahia, pedi lá a exoneração, assinei o termo lá de desligamento do curso, justamente que fui convocado para a Polícia Militar da Bahia. Sinto uma honra em poder ajudar os senhores nessa caminhada, nesse percurso, e com fé em Deus os senhores serão aprovados na Polícia Militar de Pernambuco, beleza? A gente sabe que Pernambuco é um estado aí ali no meio, do Nordeste. Não sou bom em geografia não, geografia com Melissa, mas é bem localizado, Pernambuco tem uma promoção com o tempo legal, um tempo bom, diferente de algumas polícias aí que estão um pouco atrasadas, beleza? E eu espero que dê certo, espero que você possa se tornar um funcionário público. Minha caminhada de concurso público começou aqui na polícia, aqui no Projeto Quadrível, para a Polícia Militar da Bahia em 2017. Fui reprovado por causa de uma questão, mesmo assim continuei estudando. Fui classificado na prova objetiva Tocantins, no Correio de Redação. Depois fiquei na PM Sergipe por duas questões. Fui aprovado na Polícia Militar de Pernambuco, fui aprovado na Polícia Militar da Bahia. Hoje eu sou policial militar aqui da Bahia, beleza? Na aula de hoje nós falaremos aí morfologia, Parte 1 de morfologia. Espero que os senhores entendam, certo? Uma coisa que eu peço a você aí, você aluno que está me olhando, eu tenho certeza que você tem dificuldade em português. São raras as exceções que têm facilidade na matéria de língua portuguesa. Portanto, entenda que você não vai aprender da noite por dia. O que eu te peço é paciência e te peço também resiliência. Tem que fazer um pouco todos os dias. Durante as aulas, eu estarei orientando os senhores, Passarei aí as orientações de como vocês devem estudar a língua portuguesa. Wilson, a gente vai seguir a ordem do edital? Não, a gente vai seguir a ordem aqui, que eu estou preparando aqui da melhor forma para os senhores. Só entreguem e confiem, beleza? Nesse momento, prestem bastante atenção. Em alguns momentos da aula, eu acelerarei um pouco a minha fala, Opa aí, que trava a língua. Eu falarei um pouco mais rápido e aí volto explicando porque a gente trabalha muito com o método da repetição. E sabemos que a aula é online, mas eu quero que você repita aí de casa. Eu vou dar o tempo, quero que você repita. E eu quero um aluno ativo. Eu não quero que você me engane. Vai enganar o diabo, não vai enganar o professor Wilson, não. O que é enganar o diabo? Eu estou aqui mandando repetir, o aluno bota a aula. Mãe, estou estudando. Pai, estou estudando. Amor, estou estudando. Bota a aula e daqui a pouco olha para sua cama. Pai, olha para trás, eu sei que sua cama está aí atrás. Se sua mesa de estudo foi em seu quarto, você olha para trás, volta. E aí daqui a pouco, deitou. Vou estudar deitado, não. Conserta essa postura, já ajeita a coluna, tem exame médico da polícia, tem lá o exame de coluna, para não passar na prova objetiva e cair no exame médico. Beleza? Brincadeiras à parte, pessoal. Isso aqui só foi um quebra-clima, Quebrar o gelo. A gente sabe que a aula é online, mas meu interesse, o que eu almejo, o que eu viso é estar bem próximo aos senhores. Eu quero que vocês sintam aqui uma aula quase que presencial. Beleza? Então vamos lá para a primeira parte da aula. Sejam bem-vindos ao Projeto Quadrível, a máquina de aprovações. Eu tenho certeza que você também vai ser aprovado. E vai virar aluno de polícia. E vai ficar feio, porque aluno é feio. Eu não sou mais aluno, tá vendo o bigode não? Quase sargento Wilson. Vai lá, bora trabalhar. Aula 1 de morfologia. O que é morfologia? Senhores, vocês devem entender que a gente estuda aí basicamente da seguinte forma: morfologia, sintaxe, semântica e fonética. Beleza? O que seria morfologia? Morfologia é o estudo de estrutura e formação das palavras. Nesse primeiro momento, nós estudaremos as 10 classes de palavras. Beleza? Nesse primeiro bloco aqui, nós estudaremos as 10 classes de palavra. E a gente sabe que morfologia é o estudo de estrutura e formação das palavras. Quais são as 10 classes de palavras? Aí, Jorge, eu gosto de passar para os alunos. Jorge é professor de informática aqui do Projeto Quadrível, é quem nos ajuda em tudo de informática. Vocês sabem,
Eu sou professor de português, sou polícia, e polícia é burrão para esse negócio de tecnologia. Aí tem Jorge, Jorge é o cara que salva todo mundo. É o salvador da pátria aqui, do Projeto Quadrigo. Ele e Dudu que desenrola tudo aqui, essa parte de marketing, junto com toda a equipe, claro. Beleza, vamos lá. Jorge, morfologia, o estudo de estrutura e formação das palavras. Nesse primeiro momento, nós estudaremos as 10 classes de palavras, né? Que a gente divide em dois grandes blocos, classes variáveis e classes invariáveis. Aqui, ó, variáveis e invariáveis. Quais são as invariáveis? Qual bizu, Wilson? CIPA. CIPA. Né? CIPA. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. O que são classes invariáveis? Elas só tem uma forma, tem que ficar no masculino e no singular. Qual o bizu das classes invariáveis? CIPA, são 4. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Vai, repete de casa. Qual o bizu? CIPA. Quais são? Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Repete mais uma vez. Classes invariáveis, quantas são? 4. Quais são? Qual bizu? Qual bizu? CIPA. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Dengo, o que seria invariável? Tem que ficar no masculino e no singular. Beleza? E as classes invariáveis, todo o restante. Tem o bizu, né? NASA PV. Mas nem precisa. Se gravar as invariáveis, já desenrola. NASA PV. Numeral. Artigo. Substantivo. Adjetivo. Pronome e verbo. Nesse momento aí você pode dar pausa na aula e já copiar aí o seu material, beleza? Então, invariáveis, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Variáveis, numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. Só fazer a leitura aqui do material que a gente disponibilizou para os senhores. O que seria morfologia? É o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da participação numa frase ou no período. A morfologia está agrupada em 10 classes, 4 invariáveis e 6 variáveis, beleza? Vamos lá. No nosso slide já está dividido, foi o que a gente copiou. Palavras variáveis, NASA PV, numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. Elas podem variar em gênero. O que seria gênero? Masculino e feminino, número, singular e plural. Grau, aumentativo e diminutivo. Palavras invariáveis, qual bizu? CIPA. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Beleza? Se a gente for resumir cada classe dessa aqui, ó, que professor, eu acho que eu sou um anjo, de verdade. Olha o que eu vou fazer para vocês. Bora só fazer uma síntese rapidinho, um bate-papo. Pegou, soltou. Olha o que o professor Dengo vai fazer para vocês aqui, ó. Só um bate-papo. A gente está conversando. Gente, eu quero deixar o estudo leve. O português vai ficar leve para vocês. Confiem em mim. Confiem em mim? Vocês confiam em mim? Tem que responder por estar aí de casa me olhando. O aluno, Jorge, quando ele está começando a estudar com o professor, ele fica assim. Quem é esse bicho, mano? Abre espírito, mano. Abre espírito, príncipe. Bora lá. Numeral. Pessoal, o numeral indica quantidade. Beleza? Quantidade. Aí a gente tem numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, né? Numeral cardinal, 1, 2, 3, 4. Ó, 3, 4. Ah, tem que ser jogador. Numeral, quantidade. Numeral ordinal, cardinal, multiplicativo, dobro, triplo. Beleza? Fracionário, terço, quarto, entre outros. Saiba que numeral é a classe de palavras que indica quantidade. Fechou? Aí eu tenho o artigo. Velho, o artigo, ele acompanha o substantivo. A função dele é acompanha o substantivo. Gente, eu acho que eu sou o primeiro professor de português do Brasil com a letra feia, mas eu vou melhorando. Substantivo é porque eu sou homem, pô.
Os polícia tem que ser rústico. Rústico, tem que ser rústico. Substantivo. Substantivo nomeia. O substantivo ele nomeia tudo aquilo que precede o nome. Nomeia ação, nomeia sentimento, beleza? Nomeia qualidade. O adjetivo ele qualifica. Qualifica quem? Qualifica o substantivo. O pronome ele acompanha ou substitui. E o verbo, ele indica ação, estado, processo, fenômeno natural, entre outros, beleza? Então, o numeral indica a quantidade, o artigo ele acompanha o substantivo nomeia o quê? Tudo aquilo que precede um nome, o adjetivo qualifica o substantivo, o pronome acompanha ou substitui, e o verbo indica ação, estado, processo, mudança de estado, fenômeno natural, dentro de uma perspectiva temporal. Lá na frente a gente vai ver isso aí. E as classes variáveis, vamos lá? A conjunção e a preposição. Vou fazer assim, olha. Ficou feio, mas isso aí mesmo. A conjunção e a preposição funcionam como conectivos. Beleza? Pessoal, tanto a conjunção quanto a preposição, elas ligam palavras e ligam orações, beleza? O Wilson já está dando a aula de morfologia completa, não, gente? Sabe aquele mapeamento do que vocês vão estudar? Uma síntese? É o que eu estou fazendo aqui. E aí daqui a pouco a gente vai estudar classe por classe. Beleza? Interjeição. O advérbio indica circunstância. Pô, Wilson. O que seria circunstância? Tempo, intensidade, afirmação, negação, causa, companhia, instrumento, meio, finalidade. Beleza? E a interjeição é um estado emotivo passageiro. Beleza? Oba, credo, af. Isso é interjeição. Vamos lá. Artigo. Qual a função do artigo? Deus olhou para o artigo e falou: artigo, meu nobre companheiro, você acompanhará o substantivo. Então, se você olhar aí o artigo, a função do artigo é acompanhar o substantivo. Repita de casa. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Beleza? A função do artigo é acompanhar o substantivo. Exemplo. Aí eu tenho artigos definidos. Primeiro aqui, ó. Qual a função do artigo? Acompanha o substantivo. Quem mandou? Deus. Deus que mandou. Se Deus mandou, tem que ser cumprido, beleza? Lembra disso aqui, nesse tempo eu vou falar de Deus para vocês. Deus que mandou. Qual a função do artigo? Deus olhou para o artigo, seu propósito é acompanhar o substantivo. Aí eu tenho um artigo definido e artigo indefinido. O artigo definido, ele determina. E o artigo indefinido, ele indetermina. O artigo definido, ele é o conhecido. O artigo indefinido, ele é o desconhecido. Beleza? Exemplo. Anote aí o exemplo. Vou anotar não. Anote aí. O professor chegou. Um professor chegou. Se eu digo o professor chegou, é porque você já sabe quem é o professor, já está determinado. Já tem uma referência. Se eu digo um professor, é qualquer professor. Você ainda não conhece. Eu já vi uma questão de medicina da UNEB cobrando bem assim. O artigo 1, na linha 13,
Determina a palavra início, porque tinha assim, um início da partida, exemplo. Um início de alguma coisa. Isso está certo? O artigo 1 determina não, porque 1 é indefinido. Indefinido indetermina, é desconhecido. Olha como é importante. Ele pedia incorreto e incorreto era esse. Questão de medicina. Imagine. Então, lembre-se de que o artigo definido determina, é o conhecido, e o artigo indefinido indetermina, é o desconhecido. Beleza? Principal observação do artigo. Isso aqui eu vou anotar. Substantiva. Qualquer classe de palavra. O artigo ele substantiva qualquer classe de palavra. Se eu digo, o professor lindo chegou. O professor lindo chegou. O O está acompanhando o professor. O é artigo, professor substantivo. E lindo é adjetivo. Chegou o verbo. Mas se eu digo o lindo chegou, eu estou nomeando alguém. Lindo deixa de ser adjetivo e vira substantivo. Por quê? Porque o artigo substantivo qualquer classe de palavra. O artigo substantivo qualquer classe de palavra. Então, se eu digo o lindo chegou, vocês já sabem que lindo aqui é um substantivo. Por quê? Porque o artigo substantivou. E o nome desse fenômeno de mudar de classe, sem que a palavra sofra alteração, é derivação imprópria. Derivação imprópria. Beleza? Quando uma classe muda aí de classificação, sem que a palavra sofra alteração, a gente chama de derivação imprópria. Ou eu posso chamar isso aqui também de conversão. Fechou? Então, resumindo o que eu falei até agora, Jorge. O artigo substantiva qualquer classe de palavra. O artigo substantiva qualquer classe de palavra. Beleza? Artigo definido. O, a, os, as. Artigos indefinidos. Uma, e uma. Beleza? E qual a principal observação do artigo? O artigo substantiva qualquer classe de palavra. O nome de derivação imprópria. Fechou? Substantivo. Substantivo ele nomeia, pô, nomeia tudo. Olha ao seu redor aí, você está no seu quarto. Cama, né, parede, colchão, cadeira, piso. Estou nomeando as coisas. Amor, felicidade, tristeza, angústia. Estou nomeando sentimento. Corrida. Ô, professor, corrida não é verbo não, porque é uma ação. Eu estou nomeando uma ação substantivo. Se eu digo correr, é verbo. E se eu digo o correr, vira substantivo, porque o artigo substantiva qualquer classe de palavra. Porque o artigo substantiva qualquer classe de palavra. Beleza? Então nomeia pessoas. Jorge, Wilson, Eduardo, França, Moura. Nomeia lugares, né? Tanquinho, Coração de Maria, Capim Grosso, Juazeiro, Recife. Recife é a capital de Pernambuco, né? Beleza? Lugares, já falei, sentimentos, amor, paixão, tristeza, beleza? Estado, pobreza. Pobreza é estado que eu tô agora, tô pobre. Ajudem. Ações, corrida. Ou seja, tudo aquilo que precisa de um nome. Tá os exemplos, ó. Mulher, Joana, Fortaleza, liberdade, amor, carinho, saúde, pedra. Beleza? O estado de saúde aí, ó. Fechou? Então, artigo e substantivo a gente já... Aí, continuando o substantivo. Eu tenho próprio e comum. Próprio. Substantivo próprio, Salvador. Comum, cidade. Concreto, comida. Fome e abstrato. Pessoal, entre concreto e abstrato, eu vou dar uma ênfase aqui. O que é que substantivo abstrato? O que é que substantivo abstrato? Tem se danando aqui no meio, anotem. Substantivo abstrato nomeia ação, estado, qualidade, sentimento. Ação, estado, qualidade, sentimento. Primitivo, o livro.
derivou da palavra aí, livreiro. Simples, chuva, composto, guarda-chuva, tem dois radicais. Coletivo, plateia, não coletivo, espectador. Isso aí é simples, beleza? Cai pouquinho prova, mas é bom você ter uma noção. Adjetivo. O adjetivo, ele qualifica, especifica o substantivo, a palavra substantivada. Pessoal, o adjetivo, ele tem função de qualificar, caracterizar e especificar o substantivo. Por exemplo, Wilson, inteligente, cheiroso, agradável. Olha aí que modéstia. Então perceba, o adjetivo, ele qualifica, caracteriza e especifica o substantivo ou palavra substantivada. Lindo, carinhoso e agradável são adjetivos de homem. Bonita, cheirosa, maravilhosa são adjetivos de mulher. Pessoal, é válido ressaltar aqui, né, o que é uma locução adjetiva, formada geralmente de preposição mais substantivo. Beleza? Mas tem valor de adjetivo, por exemplo, amor de mãe. Amor é substantivo. De é preposição. Mãe é substantivo. Beleza? Vocês concordam que amor de mãe está especificando o tipo de amor? Poderia ser amor de pai, amor de professor, amor de marido, amor de mulher, mas é amor de mãe. Se está especificando o substantivo, tem valor de adjetivo. Então, preposição mais substantivo com valor de adjetivo. E qual o valor do adjetivo? Qualificar, caracterizar e especificar o substantivo. Eu chamo de locução adjetiva. Então, o que é a locução adjetiva? Preposição mais substantivo com valor de adjetivo. Beleza? E às vezes dá até para substituir por um substantivo. Amor de mãe, amor da terra. Se eu digo bem assim, uma peça da arma quebrou. A peça da arma quebrou. A é artigo. Peça, substantivo. Da arma. Quebrou o verbo. Que artigo. Que substantivo. Preposição. Da é de mais a. Então é preposição de mais artigo a. Mas tem a preposição aqui. E arma, substantivo. Perceba, é a peça do carro, é a peça do notebook, é a peça da mesa, é a peça da arma. Concorda que da arma está qualificando, caracterizando o tipo de peça? Sim. Logo, juntando os dois aqui, vira uma locução adjetiva. Beleza? Vamos treinar? Bora lá. Diferença aí de substantivo e adjetivo. Rapidinho para vocês. Eu sei que vocês dá pausa no vídeo, faz exercício e pega a correção agora, beleza? Olha lá. Receber uma vaia monstro. Pessoal, não foi qualquer tipo de vaia, foi uma vaia monstro. Logo aqui é adjetivo, porque eu estou qualificando o tipo de vaia. Monstro é uma palavra sobrecomum, beleza? É invariável, monstra não existe. Por isso que não foi uma vaia monstra, é uma vaia monstro. Beleza? Agora veio fantasiado de monstro. Monstro, eu estou nomeando, não sei. Logo é substantivo. O seu viver é um exemplo para todos. O seu viver, o viver, seu viver. Lembra que o artigo substantivo é qualquer classe de palavra? Então aí virou o quê? Substantivo. O orgulhoso não se deu por vencido. Se eu digo Jorge é orgulhoso, orgulhoso é adjetivo. Mas se eu digo o orgulhoso, é substantivo. Por quê? Porque o artigo substantivo é qualquer classe de palavra. E o nome disso é derivação imprópria ou conversão. Era um homem muito orgulhoso. Era um homem muito orgulhoso. Quem era orgulhoso? O homem. Agora aqui é o quê? Adjetivo. Possuía muita confiança. Gente, se tem posse, é substantivo. Possui o quê? Confiança. Confiança é um sentimento. Se eu estou nomeando um sentimento, substantivo. Eu não digo Jorge é confiança. Jorge é confiante. Jorge tem confiança. Se ele tem, é substantivo.
Ó, Besouro novinho. Estava antes do jogo pouco confiante. Ele estava pouco confiante. Agora é adjetivo, que foi a característica dele. Não sou propriamente um autor defunto. Olha que interessante isso aqui. Um autor defunto. Um autor. Autor aqui é substantivo. Já aqui, mais um defunto autor. Agora o autor virou o quê? Adjetivo. Isso eu não entendi, velho. Na primeira, um autor defunto, eu estou dando a característica de defunto para o autor. Na segunda, um defunto autor, estou dando a característica de autor para o defunto. Percebeu? Tudo depende do contexto, tudo depende da frase. Beleza? Teve muita calma, ele teve calma? Teve. Pronto, tem substância. Logo é o quê? Substantivo. Até porque calma é um sentimento, estou nomeando. Mas se eu digo ela é calma, agora eu estou atribuindo, aí virava adjetivo, beleza? Extasiou-se com o azul do céu. A camisa aqui. Wilson, sua camisa é azul. Azul é adjetivo. Mas se eu digo o azul do céu, o azul vira substantivo. Porque o artigo, substantivo é qualquer classe de palavra. O bicho homem precisa evoluir. O bicho homem. O bicho. Que tipo de bicho é? É o bicho animal? Não, é o bicho homem. Então eu estou caracterizando o bicho. Logo o homem, nesse caso, virou adjetivo. Poxa, Wilson, que massa, velho. Errei tudo, professor. Normal. Mas olha como você já desconstruiu aí. O simples dá certo. Véio. É incrível, Jorge. Deu um drible, moleque. Gente, eu estou qualificando o tipo de drible. Deu um drible, moleque. Moleque aí, na sua essência, moleque é substantivo, mas aí virou um adjetivo. Beleza? Advérbio. O que seria o advérbio? O advérbio, ele pode ser chamado de modificador verbal, porque o advérbio ele se relaciona, com o verbo adjetivo e o próprio advérbio. O verbo se relaciona com o verbo adjetivo e o próprio advérbio. E ele indica uma circunstância, tempo, intensidade, afirmação, negação, causa, companhia, instrumento. Beleza? Por exemplo, trabalhamos muito aqui, está intensificando o verbo. Porque a gente sabe que o advérbio só se relaciona com o verbo, com o adjetivo, com o próprio advérbio. Se o termo está se relacionando com o substantivo, não é advérbio, está repreendido. O advérbio não se relaciona com o substantivo. Ele só se relaciona com o verbo, adjetivo, o próprio advérbio. Homem muito bom. O homem não é só bom, ele é muito bom. Perceba aqui o muito. Está intensificando o adjetivo bom. Por quê? Porque o advérbio tem relação com o verbo, que foi o primeiro caso, com o adjetivo, que foi o segundo. Beleza? Muito bom, não é só bom, é muito bom. E com o advérbio, que foi o terceiro. O muito que tem em negrito é advérbio. No primeiro caso, ele intensifica o verbo, depois o adjetivo e depois o advérbio. O que seria a locução adverbial? Preposição mais substantivo. Com valor de advérbio. Mesma coisa da locução adjetiva, só que tem que ter valor de advérbio. A locução adjetiva, ela qualifica, caracteriza o substantivo. A locução adverbial indica uma circunstância para o verbo adjetivo e o próprio advérbio. Então, o que vai diferenciar é com quem se relaciona. Por exemplo, ele saiu às pressas. Ele saiu como? Qual foi o modo? Primeiro que indica circunstância e modo. E às pressas está tendo relação com o verbo sair. Por isso que é a locução adverbial. Preposição é substantivo com valor de advérbio. Exemplos. Por trás, de cor, às vezes, de perto, por fora, sem dúvida, às pressas, em breve, à noite, à tarde, às vezes, está aí, né? Beleza? Então, o que seria um advérbio? O advérbio indica circunstância e se relaciona com o verbo, com adjetivo e com o próprio advérbio. Verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Verbo, adjetivo e o próprio advérbio. O advérbio não tem relação com o substantivo. Lembre-se, é com o verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Tem que colocar isso aí em ênfase. Beleza? E o advérbio é uma classe variável, né? Tem aqui algumas classificações. Lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade. Peço que os senhores façam a leitura, né? Aqui, antes, dentro, ali. Hoje, logo, primeiro.
Bem, mal, faça uma leitura. Isso aí é só ler. É antiburro. Antiburro. Leu, pegou. Beleza? E aí praticar, beleza? Vamos treinar? De novo? Último treino. 3 minutos aí. A aula já está chegando no finalzinho. Eu sei que você já está cansado. Mas 3 minutinhos. Rapidinho. Vamos lá. As mulheres ganham do homem. Aqui é para a gente diferenciar de verbo, de adjetivo, locução adjetiva de locução adverbial. As mulheres ganharam dos homens disparado. Ganharam como? Disparado. Foi o modo de como elas ganharam. Está se relacionando com o verbo. Logo aqui é o quê? Advérbio. E detalhe, essa palavra aqui, ó, nesse contexto ficou invariável. Beleza? Ele é muito melhor que você. Quem é que é melhor? Ele. Lembra que o adjetivo ele qualifica o substantivo, a palavra substantivada? Ele é um pronome substantivo, logo melhor. Se eu digo Jorge é melhor. Melhor adjetivo. Você fala grosso. Você fala como? Jorge, faça isso. Estou falando grosso. Tem como o seu modo? Tem. Logo advérbio. Esse aqui os alunos confundem bastante. O professor saiu sério da sala. O professor falou sério. Gente, tem como sair sério? O modo de sair tem como ser sério? Não. Mas tem como eu falar sério? Tem. Vou falar brincando. E aí, Jorge, como é que tá? Vou falar sério. E aí, Jorge, como é que tá, meu irmão? Como é diferente. Tem como falar sério? Tem. Então, na sexta, quando eu digo o professor falou sério, é um advérbio. Porque é o modo de como ele falou. Ele ainda complementa, o professor falou sério, não falou brincando não. Mas como é que sai sério, gente? Ele saiu e estava sério. Sério é uma característica para o professor. No andar, porque sair é um verbo que indica movimento, deslocamento. No andar tem como você saber se está sério ou feliz. Feliz é quando está rebolando, né? Não tem como saber. Percebeu que não tem como indicar o modo de como sair? Então, beleza. Então, saiu sério é um adjetivo. Por que adjetivo? Porque a característica vai para o professor. O professor saiu sério. O professor saiu e estava sério. E eu ainda posso pluralizar. Ó. Os professores saíram sérios. Percebeu que coube a pluralização? Eu não tenho como falar, os professores falaram sérios. Não. Falaram sério. Foi o modo como ele falou. Percebeu? Porque o advérbio é variável, invariável. Lembra do CIPA. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Os corintianos entravam duro. Isso aqui é advérbio, é o modo de como eles entraram. Quem joga futebol sabe, é uma entrada mais firme. Pessoal, a diferença agora de locução adjetiva e locução adverbial. Ela se mostrava como uma mulher à toa. Uma mulher à toa. Vocês percebem que à toa está ligada à mulher? Se está ligado à mulher, que é substantivo, aqui é locução adjetiva. Porque a locução adverbial só se relaciona com verbo adjetivo próprio, advérbio. Trabalhou à toa nos últimos anos. Trabalhou como? À toa foi o modo de como trabalhou. Perceba que agora ele tem relação com o verbo. Logo agora é locução adverbial. As festas de dezembro já iniciarão. As festas de dezembro. De dezembro está qualificando festas, que é substantivo. Logo aqui é locução adjetiva. As festas iniciaram em dezembro. Iniciaram quando? Em dezembro. Agora está se relacionando com o verbo, locução adverbial. Senhores, por essa aula é só. Beleza? Lembrando que adjetivo qualifica, caracteriza e especifica o substantivo. E o advérbio tem relação com o verbo adjetivo e o próprio advérbio. Ficou com dúvida? Volta a ler o PDF, assiste a aula de novo. Quando eu terminar todo o bloco de morfologia, eu farei algumas frases que a gente vai revisar tudo. Então fiquem tranquilos que a hora de vocês aprenderem de verdade é no português em frases que fica no final do bloco. Valeu? Tamo junto e até a próxima aula.